mas ele tenta dizer que vai ajudar todo mundo, que todo mundo pode lucrar também, ele pode se associar a outros comerciantes, mas ninguém quer dar ouvidos. Então, o líder desse grupo aparece. E esse homem ergue uma tocha, sem avisar. Obriga o cigano a assistir uma cena aterradora. Ele põe fogo sobre os sacos e aquilo consome imediatamente os dois corpos. Assustados com o fogo, os cavalos disparam no deserto e carregam os corpos sendo queimados. O cigano é obrigado a assistir aquela cena. Essa vida passada como cigano, ela é surpreendente de várias maneiras, né? De várias formas. E ela até hoje, parando para lembrar do que eu vi na regressão de memória, até hoje é algo que me deixa impactada. Eu sinto ela como uma das mais importantes, né? Uma das mais impressionantes, incríveis. E esse cigano, esse homem, ele me ter visto o que aconteceu com ele, como ele reagiu e como foi, como as coisas se deram, me pôs a fazer uma reflexão muito profunda. Foi a saída que eu tive para fazer alguma coisa para poder escapar daquele tremendo impacto, porque eu brinco e eu já falei para vocês a exaustão. Eu senti como se tivesse explodido algo imenso ali na minha mente, na minha cabeça, no meu espírito. E não sobrou nada, só tinha destruição. E eu tinha que recomeçar daquela destruição, né? Eu tinha que me refazer daquilo ali, eu não tinha alternativa. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi de conversar com as pessoas, e eu procurei as pessoas certas para conversar sobre o assunto perdão, sobre entendimento de coisas difíceis na vida de cada um. E eu tive experiências maravilhosas nas conversas com essas pessoas. Então, eu vou contar para vocês hoje o exercício que eu fiz e o exercício que me ajudou também a encarar a verdade por trás desta vida como cigano e o que eu entendi, que lição que eu tirei dessas conversas que eu tive com essas pessoas. Eu lembro que a regressão dele, assim, eu imaginava tudo. Imaginava qualquer coisa, menos aquilo ali que eu estava vendo. E antes que alguém venha dizer que, mas você está dizendo cigano, a palavra cigano, não existiam ciganos em 300 depois de Cristo. Gente, vamos ter bom senso intelectual aqui. Não estou dizendo que eram ciganos como a gente está habituado a ver. O termo cigano, o termo é atual, né? Mas vamos chamar de nômade, povo nômade daquela época, né? E eu quero frisar para vocês que não é nada da minha imaginação, minha cabeça não ia. Eu não tenho bagagem de leitura, nem de quantidade de filmes da minha vida para imaginar aquilo ali que eu vi na regressão. Então, inclusive isso aqui eu estou tentando aqui explicar porque muita gente chegou naquele vídeo da Fernanda, da entrevista, e pela forma como eu narrava, cheia de detalhes, as pessoas colocaram isso em questão. Se eu não estaria inventando ou que eu assistia um filme para chegar àquela conclusão, entre aspas, espetacular, né? Aquela fantasia das 1001 noites, dos contos do Alibaba, né? Eu não inventei nada daquilo, foi de fato o que eu vi, sabe? Foi de fato o que eu enxerguei na regressão de memória. Por mais fantástico e cruel, se eu quisesse inventar alguma coisa, eu acho que eu teria inventado algo muito melhor do que aquela coisa terrível que acontece com o cigano, com a mulher e com o filho, né? Convenhamos e vamos entrar no consenso. Então, esse povo, essa cultura oriental, principalmente dessa nação, esse povo nômade e espiritualizado, assim, mais místico, tá comigo, né? Já tá comigo ali desde essa época, então é uma relação forte. E eu vi o que eu vi. Aí no final a Fernanda me questiona, mas dessas pessoas que você viu, quem você reconhece? Eu falei, eu reconheço o Sheik, que é uma pessoa que está na minha vida, uma presença na minha vida muito forte, né? E reconheço o homem que atirou fogo nos corpos. A Fernanda questiona, quem é o homem que atirou fogo nos corpos? E eu tinha que absorver aquela informação porque eu sabia quem era e eu saí daquela regressão com a cabeça de fato bem aturdida. Eu não tinha reação.
Então, aquela semana eu comecei ela de uma forma esquisita, né? De uma forma estranha. Eu passei aqueles dias reflexiva e cheguei a uma conclusão, assim, que eu tinha que pegar aquilo e fazer alguma coisa daquele sofrimento, né, daquela reverberação de sofrimento que eu estava sentindo, daquela impressão, porque apesar de sentir o sofrimento do homem que eu fui, vendo as pessoas que ele amava morrerem daquela forma, e ter terminado a vida dele sozinho, mesmo, né, com tanto recurso, mas sozinho e triste pelas lembranças da tragédia, isso, sentindo aquilo dele, eu era outra pessoa, né? Eu era outra pessoa numa outra condição de vida, muitas outras vidas depois, com uma cabeça diferente, com outras experiências que agregaram ao espírito e que formam quem eu sou de alguma forma. E eu tinha que entender que eu não vi nada daquilo à toa. Eu olhei e falei para mim mesma: o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa sensação que não pertence mais a você, ao mesmo tempo pertence? E por que é que você viu isso agora? Por que é que isso se apresentou para você agora? Se era para entender a relação com o algoz, ficou mais do que entendida, né? Mas não era só isso. Eu tinha que fazer um exercício que compensasse posteriormente e que adormecesse de uma vez por todas essa coisa que não era e era minha, né? Essa sensação de profunda mágoa e rancor e aquela coisa. Mas eu precisava daquele tempo comigo e as pessoas respeitavam, né? Elas estavam vendo ali que eu estava passando por um processo difícil, mas respeitavam, né? E eu chegava em certas pessoas, né, por intuição, eu perguntava: olha só, se você descobrisse que alguém fez algo imperdoável, uma coisa que você não vai digerir, o que você acha de uma situação dessa? Como você lidaria com uma situação dessa? Né? E as respostas foram das mais variadas possíveis. As pessoas tinham suas visões. Um dos meus amigos disse que simplesmente se afastava dessa pessoa se não havia alternativa. A questão era se afastar da pessoa a ponto de ter certeza de que nunca mais haveria na frente. Outros diziam que o perdão era difícil, mas que iam procurar, de alguma maneira, encontrar, achar essa coisa de encontrar esse perdão divino, né? Porque o perdão tem muitos significados em diversas vertentes religiosas, e cada um tem a sua interpretação, cada um entende que às vezes as pessoas entendem que perdão é esquecer, às vezes as pessoas entendem que perdão não é esquecer, é perdoar ali, é você de fato entender que a pessoa tem uma limitação ou agiu de uma forma precipitada ou de forma errada com você, mas você não esquece daquilo, você a libera, né? Você libera ali o perdão para ela, mas a sua vida segue independente dessa pessoa, você não quer mais a convivência dessa pessoa, como o meu amigo lhe sugeriu, né? Anteriormente. Outras pessoas, são variadas essas coisas, mas em geral as pessoas diziam que iam tentar procurar o perdão de alguma maneira, mas principalmente o perdão com a pessoa, sim, mas principalmente o perdão consigo mesmo, por ter permitido tal situação. Esse é o ponto. Essas reflexões que eu fiz com essas pessoas tenham me colocado a pensar que a dor do cigano talvez fosse maior, não porque os outros comerciantes estavam revoltados com ele e resolveram armar aquele plano diabólico. A questão era tudo que ele gerou, a riqueza que ele gerou, né, as coisas que ele fez, aquilo tudo levou a família dele a chegar naquele ponto e ser sacrificado, né? Então ele tinha uma raiva, provavelmente, disso, uma mágoa de si por ter permitido aquela situação chegar naquele ponto, né? O perdão tinha que ser com ele mesmo. Até que ponto a Mariana não tinha que se perdoar pelo cigano? As pessoas me trouxeram essa chave maravilhosa nessas conversas que eu tive. Algumas delas, uma em específico, foi uma pessoa que frequentava a academia que eu trabalhava, e isso era uma sexta-feira, foi na sexta-feira daquela semana. E eu já estava nesse exercício aí de vir agradecer as pessoas a semana inteira, né? A gente ficou ali fora da academia conversando e a gente ficou bem 1 hora falando sobre a vida, ela me contando a vida, o começo, né? O como foi difícil para ela,
começar o trabalho que ela desempenha hoje, como foi difícil também lidar com uma mãe que tinha uma educação muito diferente, que queria educar as filhas em cima daquela educação, não tinha um pai, não cresceu com um pai. Ela desabafou literalmente sobre a vida dela, sobre a descoberta dela, sobre quem ela é, e foi tão bonito. Eu sei que no final desse desabafo da parte dessa amiga, dessa querida amiga que eu tenho, ela se emocionou, eu me emocionei com ela me agradeceu por estar abrindo os meus ouvidos para contar, ela se sentiu à vontade para compartilhar comigo, porque talvez de alguma forma contar a vivência dela me ajudasse de alguma maneira naquele momento que eu estava passando, porque ela percebeu e eu falei para ela que eu estava passando por um momento de transição na vida extremamente importante. Hoje, olhando para isso, hoje vendo as histórias todas, elas todas me jogam para um emaranhado emocional que tem um fundamento na culpa, né? Se a gente for avaliar essa encarnação do cigano, ele morre com muita culpa, né? Com a dor de ter perdido a família, obviamente, mas com a culpa de ter permitido aquilo ali acontecer. E isso é muito triste. Mas felizmente, o auto-perdão que todos os dias eu tenho que frisar e tenho que bater na tecla, todos os dias eu tenho que me reconhecer nesse processo de auto-perdão, fazendo o que eu faço, me colocando no momento presente, me priorizando em alguns pontos, sabendo dizer não para coisas que não estão de acordo com os meus princípios, né? Isso é se respeitar, isso é se perdoar de alguma forma dentro desse novo ambiente, dessa nova vida e carne que eu tenho. Eu preferi carregar a culpa. Mas eu carrego a culpa sem ameaçar os outros, né? Assim, eu volto para essa vida, eu olho para ele e eu me compadeço dele. E já é um eu separado de mim, sabe? Já é o eu do passado separado de mim. E hoje eu olho para ele, eu vou lá no passado e retorno àquela regressão de memória. Eu olho para esse homem que eu fui, eu já sou separada desse homem. Eu já não sou essa pessoa. Consegui separar essa sensação de culpa da Mariana, esse reverberar que tinha dessa situação que esse homem, do que gerou essa situação toda, né? Essa reverberação que ainda tinha dentro de mim, às vezes eu nem sabia o que era. Hoje eu já separo isso. Eu já entendo e compreendo isso daí. E me perdoo por naquela época não ter a cabeça que eu tenho hoje e entender que eu não tive culpa de absolutamente nada. Foram circunstâncias que levaram os acontecimentos a serem daquela forma, as pessoas a agirem de forma errada ou de forma precipitada. Inclusive, eu já tenho capacidade de dizer que a minha algoz é uma pessoa que está se recuperando e que nada mais tem a ver com aquela pessoa que atirou fogo nos corpos da mulher e do filho do cigano. Ficou isso aí, ficou essa grande lição de maturidade que eu fui forçada a fazer com essa regressão de memória, que é muito importante na minha linha encarnatória, né? Ele é muito presente, inclusive hoje nas coisas que eu faço. Eu estava no Egito e a Fernanda, aquela coisa de ter que articular com os guias, né, com o pessoal na chegada e articular inglês nos hotéis, fazer os pedidos e ter que articular ali e resolver as situações quando acontecia algo fora do previsto. E eu sempre tomava a frente. A Fernanda até me elogiou porque ela diz, eu vejo um pouco do cigano nisso aí, essa coisa de articular e resolver problemas, né? Alguma coisa surge de imprevisto, você vai lá e resolve. Eu enxerguei um pouquinho do cigano nisso aí em você. O seu cigano está presente com você. Quem você foi ali tem esse resquício dessa personalidade. Então hoje eu tenho que olhar para a encarnação do cigano, para ele como o homem que ele foi, em matéria de resolver problemas muito bem, de articular, fazer negócios muito bem, aproveitar essa personalidade, inclusive amigável que ele tinha, essa boa articulação dele, e usar isso a favor de mim hoje. Tem que pegar emprestado isso para mim hoje, né? Apesar de estar separada do homem que eu fui, eu tenho que pegar emprestado esse eu do passado que eu fui. Não a parte triste, mas essa parte boa. Né? Então, hoje eu enxergo dessa forma, né? Então, eu tenho orgulho, né? Eu olho para essa encarnação com um pouquinho de orgulho agora, né? Com um pouquinho, assim, de satisfação e também felicidade por ter compreendido e superado isso
com a ajuda de pessoas boas, com a ajuda de pessoas certas na minha vida e, inclusive, também tendo a capacidade de vir a público contar para vocês como foi na entrevista e como está sendo agora no canal. Essa era a minha conversa com vocês hoje, né? A lição que eu aprendi com Cigano, que talvez ajude vocês aí também, se vocês estão passando por algum processo terapêutico e precisam entender um pouquinho sobre auto-perdão, né? Vamos frisar isso, auto-perdão. A gente tem que praticar o auto-perdão, a gente tem que praticar o bom senso consigo, né? Eu vou bater bastante nessa tecla do bem-estar, do presente, de se manter aqui para as coisas ficarem mais leves e você encarar o passado como agregador para o seu presente. Eu espero ter ajudado você. Deixa nos comentários aí uma lição de perdão, né? Ou algo que você gostou e que você também tirou de lição com essa encarnação, com essa história de vida passada que eu tenho. E fica o meu agradecimento mais que especial a todo mundo que está aqui no canal, para quem chegou, quem é novo, quem gosta do que eu tô falando, quem quer ouvir mais, pode deixar sugestões também, eu vou adorar. E um beijo enorme, o meu abraço também forte e apertado. Até a próxima história. Fiquem bem.